AdaptCast, o seu podcast de vivência empresarial e tecnologia. Pessoas, bem-vindos a mais um AdaptCast. Aqui é o Hilário e eu sou gerente de marketing da Adapt. Hoje nós iremos falar sobre como é a vida do pós-júnior no mercado de trabalho. Então, as suas experiências, o que a Adapt proporcionou para ele, o que essa vivência empresarial compôs e agregou na sua profissão, no seu atual cargo na empresa onde que eles estão situados. E hoje eu aqui estou novamente com o Abraão. Salve, salve galerinha, beleza? Sou Abraão aqui, sou vice-presidente da Adapt. Além disso, atualmente eu trabalho ali no grupo UIDEV, especificamente no projeto CDA, Capital Digital Aberto, que é um projeto que tem CNPJ próprio e a nossa wallet exchange de criptomoedas. E é isso aí, tamo junto. E para saber como que a Adapt afetou a vida dessas pessoas, nós estamos aqui hoje também com 3 pós-juniores da Adapt. Do ano de 2016, temos aqui a Larissa. Oi, gente, tudo bom? Bom, eu sou a Larissa, sou desenvolvedora front-end sênior no PicPay e participei aí da Adapt no ano de 2016. Também está aqui presente o Luiz. Opa, e aí pessoal, tudo jóia? Então, eu sou o Luiz, eu fui da Direx 2017 aí da Adapt, fui diretor de marketing. Hoje eu tô na Oracle, eu sou consultor de integração do Oracle Retail dentro da BRX, que é uma empresa terceirizada Oracle. E que assim, a Adapt construiu várias coisas na minha vida e cara, não teria chegado aqui sem ela, então é isso. E por fim, estamos aqui com o nosso participante internacional, diretamente de Portugal, Luan. Então, eu sou o Luan, também fiz parte da direção da Adapt junto com o Luiz em 2017, mas eu entrei em 2016 como um dos primeiros integrantes da equipe de desenvolvimento mobile da Adapt. E hoje eu estou aqui em Portugal trabalhando para uma empresa da Alemanha, então tem bastante coisa legal para compartilhar com vocês. Maravilhoso. E primeiramente, gente, para a gente começar a construir esse papo, né, para as pessoas começarem a conhecer vocês, eu queria saber como que foi a jornada de cada um de vocês desde que vocês saíram da Adapt. Bom, depois que eu saí da Adapt, eu tive um período ali dedicado ao mundo acadêmico, né, eu dava aula de informática e depois eu ingressei na vida profissional como desenvolvedora. Atualmente eu sou desenvolvedora front-end, mas eu trabalhei um tempo ali com back-end também, né, que é o chamado Full Stack Overflow. Então, depois disso, eu trabalhei numa empresa que a gente prestava serviços para uma metalúrgica muito influente aqui do estado. Depois disso, eu entrei no PicPay como desenvolvedora front-end, mais focado no front. E a partir disso, eu comecei a estudar mais, me envolver em iniciativas, principalmente de mentoria para novas pessoas, principalmente mulheres que querem entrar na área de tecnologia, então eu atuo bastante nessa área. E com isso resumindo, foi a minha jornada, assim, depois que eu saí da Adapt. Eu aprendi muito, eu errei muito também no mundo do desenvolvimento, que é só assim que a gente aprende. Então foi seguindo esse caminho. É legal você falar sobre aprender ou errar. Eu costumo falar que acho que a Adapt me amaciou meio que pro mercado, né? Assim, errei muito no mercado, mas acho que eu erraria mais se eu não tivesse passado pela Adapt, né? No meu caso foi bem parecido também. Depois que eu saí, eu acabei me mergulhando em processo seletivo aí, fui fazendo uns 10, 20 processos seletivos e batendo em porta até uma atender. E cara, quando atendeu foi por causa do movimento Empresa Júnior, né? A entrevista, quando a gente fala de Empresa Júnior, a entrevista muda total para o que você fez lá dentro, como você contribuiu, o que agregou para você. Então, minha história em São Paulo começou por causa da Adapt. A entrada que eu entrei numa empresa de consultoria de e-commerce lá, mexendo com front-end também. E o trabalho que eu consegui no setor público também, que foi por indicação da Adapt, de um membro que trabalhou comigo na Adapt também, que eu consegui entrar dentro da Secretaria de Tecnologia lá de São Mateus. Então, 2 trabalhos que eu consegui em seguida foi por causa das contribuições que aconteceram, tanto ida e volta, né, 2 mãos assim, eu com o movimento Empresa Júnior. Cara, é mais ou menos isso aí mesmo que a Larissa falou. E tipo, ainda falando no erro, tanto no MEG, né, a gente erra, no sênior, no mercado sênior também a gente erra, e vamos continuar errando para sempre. A única coisa diferente é que desde a Adapt a gente aprende a lidar com o erro, entendeu? Não desespera-se com o erro.
não se assusta com o erro, não tem medo do erro. Então, tipo, isso é uma coisa bem legal. E eu venho, tipo, trazendo a visão um pouco mais de fora, que aqui eles erram muito, tipo, os outros desenvolvedores erram muito. Eu costumo dizer sempre que, tipo, nós brasileiros somos muito mais flexíveis em relação aos gringos, né? Porque hoje eu sou gringo para eles, né? Então, a gente é muito mais flexível. Então, por a gente ser mais flexível, a gente tem uma muito fácil adaptação ao erro. Quando eu saí da Adapt, eu acho que eu fiquei meio assim, não, agora eu não tenho mais nada que fazer na faculdade. Porque eu gostava muito da Adapt, eu até prolonguei bastante a minha estadia na Adapt, porque era meio que uma segunda família para mim, porque como eu sou de Vitória, eu não tinha, vamos dizer, eu fui para São Mateus, então meio que a Adapt era minha segunda casa. Eu fiquei sem aquilo, entre aspas. Aí eu falei, não, vou focar para poder terminar aqui e poder voltar para Vitória e tudo mais. Então depois eu dei uma focada bem precisa no meu TCC para terminar meus vínculos em São Mateus e poder ir para Vitória. E já, tipo, com o meu TCC eu consegui entrar numa startup de Vitória e, resumidamente, pulei de Vitória para São Paulo e de São Paulo para cá, para Europa, para Portugal, enfim, não sei para onde que eu vou porque tem planos de rodar aqui. Você foi para aí porque a empresa chamou ou porque, tipo, intercâmbio, vão ver o que acontece em Portugal? Não, para ser bem sincero, eu sempre sonhei em vir para cá. E esse sonho veio de eu não ter conseguido ir na época do Ciências Sem Fronteiras, né? Na época do Ciências Sem Fronteiras, eu juntei um grupo de amigos que tinham essa mesma vontade de ter essa experiência fora do país. Eu que meio que organizei esse grupo de estudo, vamos dizer assim, estudamos para as provas de inglês e tudo mais. E todo mundo conseguiu ir, menos eu, porque eu tinha... na verdade, tinha umas regras do Ciência Sem Fronteiras, né? Acho que você tinha que ter um CR, não lembro hoje, acho que era 6,5, alguma coisa assim, e meu CR era menor que isso. O CR da computação é melhor que isso. Exatamente, o CR da computação é menor que isso. E aí a UFES me barrou. Eu já tinha carta de aceite de 2 faculdades, uma dos Estados Unidos e uma da Hungria. O Ciência Sem Fronteiras, no geral, tinha tipo um documento, né? Eu esqueci o nome do documento agora, que eram as regras que você tinha para seguir, mas a UFES tinha a mais, né? Eu tinha todos os requisitos necessários para o Ciência Sem Fronteiras, mas eu não passava nos requisitos da UFES para me mandar para o Ciência Sem Fronteiras. E aí eu tinha esse sonho de vir para cá e corri atrás e consegui. Mas você se jogou de cabeça mesmo ou você já tinha conhecidos aí? Não, eu não tinha nenhum conhecido aqui, não. A primeira coisa que eu fiz foi arrumar um emprego que permitia eu trabalhar remotamente. Uhum. Aí eu arrumei um emprego numa empresa da França, de Paris, e aí eu consegui vir para cá, vamos dizer assim, entre aspas, sem parar de trabalhar, entendeu? Porque senão eu deveria parar de trabalhar no Brasil e procurar alguma coisa aqui quando eu chegasse, né? Então eu consegui fazer essa transição sem parar de trabalhar e sem parar de receber e aí fez tudo ser muito mais simples. É porque na área de TI, né, na nossa área, né, a gente pode trabalhar em empresas internacionais, mas de home office, aqui mesmo do Brasil. Você não precisa necessariamente estar na cidade que a empresa está localizada. Algumas empresas da Europa limitam pelo fuso horário, né? Então, a minha, por exemplo, eles só aceitam 2 horas de diferença. Por causa das equipes, né? Pra não ficar muito... Porque eles são remotos, mas eles costumam ter reuniões, entendeu? Então, pra você não fazer uma reunião, tipo, 9 horas da manhã e pra outra pessoa ser 3 horas da madrugada, eles meio que limitam um pouco. Imagina a equipe com essa diferença de horário aí que o Luan falou, como é que eles vão fazer as deles? Ali, como é que eles vão se atualizar ao longo do projeto? Às vezes você precisa de ajuda, sei lá, 9 da manhã para você precisa de ajuda, você solicita ajuda ali no Slack, só que para outra pessoa é 8 da noite, ela já parou de trabalhar faz 2 horas, e aí, como é que você vai fazer, entendeu? Isso acontece com a gente, porque eu tenho algumas pessoas que estão com um fuso horário diferente. Por exemplo, eu estou aqui em Portugal, a maioria das pessoas estão na Alemanha e eles têm tem uma diferença de 1 hora. E aí eu começo a trabalhar mais cedo e paro mais cedo. Então, por exemplo, eles querem às vezes marcar uma reunião 8 horas da manhã e para mim é 7 da manhã. Então eles já sabem isso, então tudo é na base da comunicação. Ô Luan, e já que você já tá aí na Europa, cara, e você mora em Portugal e trabalha na Alemanha, por que você não já mora na Alemanha? Acho que Luiz vai entender um pouco disso. Porque, tipo assim, Portugal é o país que tem o menor poder econômico, vamos dizer assim, da Europa. E é como se eu trabalhasse, recebesse de um emprego em São Paulo e morasse em São Mateus. Isso aí, é porque, tipo assim, pra imigrante, cara, não só, tipo assim, a gente falando do ponto de vista brasileiro, mas em questão de custo-benefício, se você for olhar na Europa inteira, é o melhor custo-benefício que tem é Portugal, cara.
E assim, tem a questão da língua, que pra gente é um conforto. E, putz, a culinária, que chega às vezes um pouquinho mais próxima da nossa. Cara, se você for para outro país, a gente peleja, viu? Mas você já foi? Eu fiquei, acho que um mês em Portugal, aí eu tinha parente morando aí, eu fiquei morando lá com eles, dei uma rodada por lá. Mas nada tão intenso igual o Luan, pretendo ainda, tá nos planos. Mas assim, eles já me sondaram já algumas vezes, de vez em quando soltam umas indiretas assim pra eu ir morar lá. Mas basicamente eu não tenho interesse por agora, né? Ah, mas é do lado, né? A Europa é um ovo. Quanto tempo você gasta pra ter a Alemanha? De avião, 3 horas mais ou menos. Daqui até, sei lá... Aprender alemão, né, Luan? Cara, quando você sai de um país, você não tá buscando facilidade. Então, tipo assim, eu vejo, quando eu converso com as pessoas, eu vejo, vou morar na Alemanha. Pô, mas tem um alemão. Que massa que tem um alemão. Só que eu vou aprender mais uma língua. Tipo, eu vou virar poliglota. Entendi. Gente, vocês chegaram a comentar, né, que a Adapt ela pode ser um preparatório bem legal para vocês entrarem no mercado de trabalho. Eu acho que ela pode... Vocês ficam mais confiantes, né? Pode dizer assim, vocês perdem o medo de errar, o medo de executar suas tarefas, porque eu tô no 5º período, né, da UFES. E eu converso muito com o pessoal que tá entrando agora, até terceiro, quarto e tal. A gente não tem muito essa perspectiva de como vai ser trabalhar no mercado de trabalho, saca? De tipo, você tá estudando na UFES, aí, como você se vê numa empresa sênior? Não sei. Então eu acho que a Adapt ela pode proporcionar esse ganho de qualidade, mas também os estágios. Vocês chegaram a estagiar? Como que funcionou essa parte da vida de vocês? Uma coisa que contribuiu muito, que eu aprendi com a Adapt, é a questão de você conversar com o cliente. Mesmo se você for estagiar ou já entrar como um programador ou desenvolvedor você ter esse contato, essas soft skills que a gente chama de comunicação, você saber escrever uma task, você saber priorizar as tarefas que você vai fazer, eu aprendi isso dentro da Adapt. Eu entrei como desenvolvedora mobile lá, e uma das coisas que eu aprendi lá, até também com o ritmo de estudos, é montar essas trilhas de estudos, montar também priorizar as tarefas que eu preciso. Então, tudo isso eu aprendi na Adapt. Uma das coisas também, assim, que eu olho muito, principalmente que eu participo do grupo de recrutamento, é que a empresa júnior, muita gente não pensa, mas a empresa júnior conta como experiência. Você não tem não tá marcado lá na sua carteira de trabalho, que você trabalhou na Adapt e tal, mas isso conta como uma experiência também. Se você trabalhou um tempo na empresa júnior, você pode já contar isso como experiência até pro seu currículo profissional. E outra coisa também você participa de vários encontros. E esse network pode te garantir uma vaga no dia seguinte ou quando você sair da faculdade. Então, são vários benefícios, assim, várias frentes que você leva que pode te auxiliar no seu trabalho numa empresa sênior já. Eu acho que leva muito pro lado da linguagem de programação, né? Essa falta de confiança, talvez. Porque na Adapt a gente trabalha, né, com JavaScript, tem o CSS, tem o PHP, Laravel. No PicPay você chegou a usar algumas dessas linguagens também? Qual linguagem você está trabalhando atualmente? Atualmente eu trabalho com os frameworks JavaScript, então Angular, React, Next, JS. Eu não vi isso dentro da Adapt, mas eu vi o JavaScript, que é o pai de todos esses frameworks. Então, eu aprendi JavaScript dentro da Adapt. Mesmo quando eu estava programando mobile ali, a gente usava o finado PhoneGap, eu usava Material Design, eu uso até hoje ainda Material Design, eu conheci também lá na Adapt. Então, muitas tecnologias que eu uso até hoje eu vi lá. E principalmente, igual na empresa que eu trabalho atualmente, a gente usa PHP. Eu não trabalho com essa linguagem, mas se eu tivesse focado em PHP, provavelmente eu já poderia atuar em alguma vaga já em PHP. Só fugindo da programação, metodologia ágil. Eu vi na faculdade, mas eu nunca tinha aplicado. Então, onde que eu apliquei primeiro foi na Adapt. Era Scrum? Era Scrum. Era Scrum. Então a gente nunca saiu do Scrum, então. Teve uma época nunca sair. Nunca saia, Eu acho que a gente só readapta, né? Porque o Scrum ele vai mudando com o tempo. A empresa muda, você acaba mudando um detalhezinho ali do Scrum, você readapta a sua realidade ali, o que você precisa no projeto. Então a gente provavelmente teve várias versões do Scrum aqui na Adapt ao longo dos anos.
eu sou extremamente apaixonado pelo Scrum, aprendi na Adapt. Para não dizer que foi a primeira vez que eu vi na aula de engenharia de software, mas eu só passei na prova. Também. Só passei na prova, mas realmente aprendi na Adapt e eu uso até hoje em todas as empresas que eu trabalhei, eu utilizei Scrum, nunca foi uma metodologia diferente, sempre deu certo. Mas respondendo a pergunta que você fez, eu fiz um estágio na Objetiva durante 3 meses. Foi, assim, horrível. Mas, assim, o estágio foi horrível porque eu sou uma pessoa extremamente proativa e eu não conseguia fazer nada. O estágio foi horrível porque eu não programava no estágio, eu não mexia com nada da área, eu ficava abrindo registros de banco de dados, consertando Sintegra. As pessoas eram super gente boa lá, mas eu não aprendia nada. E depois eu fiz um estágio na Evo, uma startup de Vitória, que o produto que eu fiz o estágio, né, que era o Industrial, fez com que... Porque, tipo assim, a Evo é uma empresa de tecnologia que tinha 3 produtos, e eu trabalhava em um deles. Eu, por causa do meu TCC na área de inteligência artificial, puxei um projeto para fazer dentro desse produto. E esse produto fez a startup fazer um spin-off e se separar, vamos dizer assim, né? Já que a gente eram 3, ficou só 2 e o produto que eu trabalhava fez a empresa virar uma nova empresa, né? Uma nova startup. Então foi bem legal, tipo, o dono do Industrial, eu tenho contato com ele até hoje, ele fala que foi graças a mim, palavras dele, não minhas, mas foi graças a mim que eles perceberam o potencial que tinha a inteligência artificial. E eu nem fiz nada de inteligência artificial, entendeu? Porque eles não deixavam, porque eu era estagiário e mexia com inteligência artificial. Era um projeto para dentro da Suzano que a gente tentava prever os gastos, né? Prever quanto de produto químico utilizaria para o processo de branqueamento da celulose. E aí ele não deixava eu treinar as minhas habilidades de IA, porque era uma coisa muito crítica, vamos dizer assim. O meu algoritmo lá de predição, se tivesse errado, o cara ia gastar 500 mil, 600 mil, era muito dinheiro. Então eles acabaram não deixaram eu fazer essa parte do treinamento. Contrataram uma empresa terceira para fazer o treinamento e eu, como estagiário, fazia só a garimpagem dos dados e o tratamento dos dados. Mas uma coisa legal que eu trouxe da Adapt para o meu estágio é que realmente as coisas acontecem, você é responsável por aquilo acontecer. Eu entrei numa empresa e não tinha nada de inteligência artificial. Eu queria muito trabalhar com inteligência artificial porque era o meu TCC foi inteligência artificial. E eu falo, não, cara, era o que eu tinha na mente da Adapt, né? Eu quero ser diretor, então eu vou aprender tudo que eu preciso para ser diretor da Adapt. Vou virar diretor, virei diretor, agora eu quero fazer que a Adapt tem um plano de carreira, fiz o plano de carreira da Adapt e foi o mesmo pensamento que eu levei para o meu estágio. Não, eu quero trabalhar com inteligência artificial, então eu vou trazer para cá a inteligência artificial e vou conseguir. Então a gente faz acontecer. Isso é uma coisa que eu aprendi da Adapt, mais do que qualquer linguagem de programação, que são que a Larissa falou assim muito bem, que são soft skills, entendeu? E você chegou a trabalhar com inteligência artificial depois disso? Trabalhei com inteligência artificial, sim, depois disso. Engraçado, assim, um desfecho dessa história, né, com a Evo, Industrial e tudo mais, é que depois que eu pedi demissão para ir para São Paulo, que era tipo assim, como eu falei, eles contrataram uma empresa terceira para poder fazer o treinamento do modelo de IA e tudo mais. E quando eu pedi para sair, eles contrataram uma pessoa para poder fazer o treinamento, vamos dizer assim, dentro de casa, sem depender de outra empresa terceira. E mesmo eu saindo, eles manteram contato comigo e meio que me contrataram como PJ para continuar com o projeto. Então, depois de ter saído da Evo, eu fiquei trabalhando com eles cerca de 10 meses, gerenciando o projeto e coordenando, que era uma coisa que eu fazia também na Adapt quando eu era diretor, que era coordenar, gerenciar, distribuir tarefa, porque eu tinha mais domínio do projeto, né? Não domínio tecnicamente, mas domínio de para onde o projeto estava, para onde o projeto tinha que ir. E as pessoas de dentro da Suzano e dentro das outras empresas de papel e celulose me conheciam, né? Então é outra coisa também que foi falada aqui, que é o network, né? Que é muito importante. Só o fato da pessoa te conhecer, ela já dá para a pessoa, para o cliente, um pouco mais de confiança. Você não precisa nem ser o cara que sabe tudo, entendeu? Mas o network faz com que a pessoa tenha confiança de falar para você o que ela precisa. Cara, só fazendo... Eu vou ter que fazer gancho, que essa pergunta é muito boa que você tinha feito aí. Assim, um leve spoiler, tá? Oficialmente na UFS eu não tenho estágio ainda, e fica aí até como dica. Eu fui pessimamente orientado pelo meu coordenador de estágio, velho. E eu tenho, tipo assim...
no meu currículo em estágio, São Paulo, que eu fiz, tudo bem certinho e foi uma experiência incrível, mas na época o coordenador de estágio da UFS falou assim, cara, só vai e faz. Ele era meio largado, sei lá o que tinha na cabeça daquele cara, e eu fiz. Na hora que eu voltei, tentei aproveitar o estágio, não valia de nada pra UFS estágio. Mas por que não? Porque, primeiro, eu tinha que estar matriculado em estágio e eu não estava. A empresa tinha que ter convênio com a UFES e aí até o período de estabelecer o convênio demorou muito tempo, eu perdi muita hora de estágio. E no final das contas eu não ia resolver nada, eu aproveitar, entendeu? Não ia dar as horas que eu precisava para fazer estágio. Mas assim, cara, uma das coisas que eu acho que... Eu não sei pelo fato de eu ter sido diretor de marketing, tá? Na Adapt, mas eu tive que pegar um produto que até então não era vendido, assim, muito. E eu tive que aprender a vender ele. Eu acho que essa foi uma das coisas que eu mais aprendi na Adapt. Só que quando eu saí dela, eu meio que me tornei meu próprio produto, assim, de certa forma. Eu me comporto muito, assim, como se eu falo em entrevista, eu falo em qualquer coisa que eu participo, eu acho que eu tenho o Luiz, que todo mundo vai conhecer, amigo, etc. fora, e dentro do meio profissional eu me comporto, eu me trato como um produto. E eu aprendi a ter essa visão dentro da Adapt, de coisas que eu posso agregar pra mim, aonde que eu vou agregar pra mim, se eu tô numa entrevista ou qualquer outra coisa, como que aquilo agrega no produto que eu sou, na hora que eu tô num processo seletivo ou em qualquer coisa. Essa concepção que eu tive na Adapt de marketing, vamos colocar assim, eu consegui aplicar de alguma forma na minha carreira profissional. Então, igual quando eu falei questão do estágio, beleza, não contou pra UFES, mas, cara, agregou muito pra mim enquanto eu falo nessa visão de produto, né? E acaba que quando eu comecei a pensar assim, muito pelo fato da Adapt, vira uma bola de neve. Porque você vai querendo abraçar várias coisas. Pô, eu quero agregar aqui, eu quero agregar aqui, eu quero agregar aqui. Assim, eu já cheguei num ponto em que eu consegui pegar muita coisa e eu cheguei assim, putz, eu estou no meu limite, tá? Tá suficiente, aqui é meu teto, não vou mais, mas igual agora. Agora eu tô dando 2 passos atrás e 4 pra frente, porque eu tô na empresa lá, tô como consultório que eu consegui subir, graças a Deus, mas eu tô correndo atrás de estágio. Porque que acontece? Esse horário de empresa é flexível, tipo, eu posso entrar lá 1h da tarde e fazer meu horário até 8 horas. Daí, cara, eu falei, tô tentando um estágio de 4 horas aí na parte da manhã, a gente faz de 7 a 9 horas da noite, taca o pau, vambora, mais experiência, ou vou fazer um estágio, vou ter treinamento em outra área e agrego em outro ponto. Se não rolar estágio, eu já tenho o plano C, D, B, E, F. E assim, outro ponto que eu vou falar também da Adapt, esse senso de proatividade a gente acaba desenvolvendo muito dentro da empresa. Eu acho que a Adapt ela tem um papel muito, muito, muito importante porque ela é a ponte entre o acadêmico e o empresarial. Hoje o mercado, a Larissa que tá aí como na parte de recruitment, né? Hoje o mercado ele quer o profissional a todo custo. Ele, não importa se você tá no 3º, no 4º, no 5º período. Se você sabe programar naquilo, o mercado te quer. Eu vejo na minha empresa, assim, entra gente de 3º, de 4º período. E a Adapt, ela entra um papel muito fundamental nisso, que é, tipo, beleza, você tem que ter a base aqui no acadêmico e eu te mostro como você vai aplicar no empresarial, sabe? Então, essa ponte, ela é, assim, às vezes eu, quando tava dentro da Adapt, eu não sabia mensurar o quão grande ela era e quão importante. Eu acho que, igual isso que eu falei, dessas características que foram aplicadas no mercado de trabalho, assim como a Larissa e o Luan falou, elas são bem significativas quando eu falo nessa ponte entre acadêmico e empresarial mesmo. Pai, eu acho que a gente consegue trazer um exemplo de avanço que o MEG traz pra gente nesses quesitos de autoadequação ao mercado, né? Em adquirir experiência. Por exemplo, algumas pessoas do meu curso, para quem ainda não sabe, eu sou da engenharia de petróleo, né? Não sou da computação. Eu trabalho com programação por pura paixão, aprendi as coisas na Adapt também. E uma diferença que eu notei esses dias quando eu fui aconselhar pessoas que queriam mudar de carreira e vir para a computação também, é que a gente começa ali achando que o trabalho do cientista de programação, do cientista de computação, do programador, da programadora é escrever código. E não é. As pessoas começam a estudar ali, vou estudar que linguagem? Primeira coisa que perguntam pra gente, vocês devem ter aconselhado alguém que tá querendo entrar, né, nessa carreira, e a primeira coisa que eles perguntam é que linguagem que eu estudo? Não sei vocês, mas eu geralmente respondo, que você gostar. Tanto faz, que você gostar. Mas a linguagem parece estar abandonada. Cara, tá abandonada faz 30 anos. O que eu tô querendo falar aqui? Que a gente começa
querendo estudar linguagem, achando que a profissão é escrever código. Aí você entra no MEG, você adquire uma experiência e aí você vai aprender a definir requisito de projeto, a usar a metodologia ágil, a fazer um UML, né, uma unidade de modelagem de banco de dados. Você vai aprender a fazer relação com o cliente, você vai aprender a estruturar suas entregas parciais, você vai aprender a fazer um canvas proposta de valor, né, proposta de produto. Ou seja, o que eu senti assim que a empresa Júnior, ela transforma você de uma pessoa que está querendo escrever código para uma pessoa que está dando os primeiros passos na engenharia de software, de fato, sabendo mesclar tanto a parte técnica com a parte de business e sabendo lidar com as pessoas também, né? E, cara, eu acho que isso volta lá no início que a gente estava falando, é daí que vem boa parte da nossa segurança. Não sei vocês, mas depois que eu entrei na Adapt, nossa, eu tenho uma segurança para participar de processo seletivo hoje. Eu sinto assim que, poxa, se for uma empresa que eu tô acompanhando há um tempo, que eu já confio, tô sabendo onde essa empresa tá investindo, e eu realmente quero, tenho paixão pelas coisas que ela pode me proporcionar, bicho, eu vou super seguro pro processo seletivo ali, sem nervosismo, sem neura. O negócio engraçado que você falou é de aconselhar essas pessoas que querem vir para a área de tecnologia, porque eu sinto que programação agora é o novo faz concurso que você vai ganhar dinheiro, entendeu? Todo mundo fala assim, aprende a programar que... E tipo... Errado não tá. Errado não tá. E a primeira coisa que eu falo para as pessoas tipo, que vêm me pedir, que não são da área, eu falo, se eu não te responder agora, você vai querer ainda? E se eu não quiser te responder, você vai querer ainda? Ah, por que você tá falando isso? Porque é assim que é meu dia a dia, entendeu? Um dia o código não quer funcionar. Exatamente. Então, tipo, a primeira coisa que você tem que Nossa, boa demais, saber. vou levar isso pra vida, mano. Uma coisa que eu levo é que linguagem, surge uma nova, você aprende. Mas eu acho que, principalmente quando você é desenvolvedor, a sua grande habilidade é resolver problema. Então, quando uma pessoa me pergunta assim, como que eu entro no mercado de tecnologia? Eu tava falando, começa já resolvendo um problema, lógica de programação, como que você define, como você escreve um algoritmo, o que é tecnologia, linguagem de programação? Você faz um curso, alguma coisa, você aprende rápido. Sabe que você tocou num tópico interessante, menino, que a gente ouve muito isso, né? O trabalho de desenvolvedor é resolver problema. E antes ali de começar a resolver os problemas de fato, a gente acha que sabe o que é resolver problema. A gente acha que, putz, eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho muito raciocínio lógico, eu vou me dar bem nesse negócio de resolver problema. Mas aí a gente acaba esquecendo o que vem junto com o problema. Resolver problema não é só montar um quebra-cabeça muito difícil, é você tomar pancada toda hora e não se desesperar. Eu sei que o aprendizado e a linha de resolução do problema ela é exponencial. Então eu provavelmente vou conseguir resolver 80% do problema nos 20% finais do tempo. Putz, eu tenho 10 dias para resolver um problema. Eu sei que eu vou passar 6, 7 estudando, quebrando a cabeça, pedindo ajuda para resolver nos últimos 3, 4. E toda vez que não conseguir, toda vez que bater de cara na parede, vou continuar. Isso pra mim é uma habilidade que vem antes do raciocínio lógico. Resiliência, isso. Pois é. Então, às vezes alguém me pergunta, Abraão, como é que eu viro programador? Primeiro eu respondo, não sei, cara, porque eu não sei se eu já virei programador. Porque uma coisa é você trabalhar, fazer a sua função, outra coisa é você ser programador. Mas eu acho que um bom primeiro passo é, pega um projeto e faz. Por quê? Porque esse projeto vai aparecer pepino, e vai aparecer pepino que você não tem ideia de como resolver. E aí, quando você resolver esse pepino que você não tem ideia de como resolver, aí sim você vai saber o que é quando as pessoas falam, é resolver problema. Eu tava no colegiado de ciência, né? Eu vejo muita gente migrando de engenharia de petróleo, engenharia de produção, tá vindo pra ciência ou pra engenharia da computação aí em busca desse novo nicho de mercado que queira ou não tá pipocando, velho. Mas aí quando as pessoas vêm e me perguntam isso, qual linguagem? Eu acho que a gente, analisando a perspectiva da engenharia de software mesmo, você tem que ter a habilidade de compreender o problema que você vai resolver e depois você vai trabalhar em cima da resolução. Eu acho que isso é uma habilidade que, tipo assim, nem todo mundo tem. São poucas pessoas que aprendem a desenvolver isso, porque, cara, imagina assim, você tá mexendo num software jurídico, eu tô mexendo num software fiscal, cara, eu nunca vi fiscal na minha vida. Eu tenho que compreender o universo do fiscal pra eu conseguir resolver os problemas que estão dando dentro daquele código. Cara, é um imposto que não tá calculando direito na hora de gerar um NF. O que é NF na minha vida? Não sabia nem o que era NF, entendeu? Entendo, cara, comecei a estudar blockchain agora. Tô tomando pancada todo dia.
Então, o profissional hoje da computação, ele tem que entender de direito, ele tem que entender de economia, ele tem que entender de saúde, ele tem que entender de tudo, porque o software que ele pode pegar pode abranger cada escopo desse, se eu não falar 2 desses juntos ou todos juntos ao mesmo tempo. Então, além de resolver problemas, você tem que ter a habilidade de compreender os problemas e compreender rápido. E explicar também esse problema para outra pessoa, que muitas vezes a pessoa, o desenvolvedor, pensa que tá no meu mundinho aqui, sozinho, programando, resolvendo meus problemas. Mas não, tem os stakeholders ali que estão interessados naquele produto, então você tem que saber também se comunicar, passar isso para uma pessoa não desenvolvedora. Tudo que a gente falou aqui são soft skills, e muitas vezes a gente está procurando só as hard skills, entender linguagem de programação ou tecnologia, e esquece desses pontos que são de extrema importância para você realizar seu trabalho. Eu acho que é ótimo também a gente ter noção de que o ponto em que a gente sabe todas essas coisas nunca chega. Eu não sei vocês, mas eu não tenho nenhuma boa noção de tudo que a gente tá falando aqui. Porque às vezes alguém pode estar ouvindo o podcast achando, pô, essa galera é boa, eles sabem do que eles estão falando e tal. Não, gente, a gente também tá em processo de aprendizado. Eu tenho certeza que a Larissa é desenvolvedora sênior, o Luan, o Luiz. Tenho certeza que eles estão muito pancados direto. Cara, até hoje eu não sei se eu sou sênior. Pois é, mano. Eu sou júnior ali, eu tomo bastante pancada ainda. Mas assim, tá tudo bem, mano. Essa questão de que a gente não sabe nada é real. Todo dia a gente tem que estudar. Todo dia tem uma coisa diferente. Você não vai ter assim, conhecimento sobre tudo, sobre a tecnologia toda, a fundo, assim. E isso é bom pra você saber e você pensar que você nunca vai estar no topo. Você tem sempre uma coisa ali, você tá sempre um degrau abaixo e que você tem coisa pra estudar. Eu levo isso pra minha vida, assim. Aquela história do eterno aprendiz. Isso é verdade. Eu vejo que em algumas profissões a pessoa ela estuda, né, na faculdade, ela se forma e aí ela pode já saber o que deverá ser feito no trabalho dela. E programação é uma área que ela é muito volátil, né? Ela é muito inconstante, sempre está aparecendo novas tecnologias e você é obrigado a sempre se manter estudando desde a época que você está na faculdade. Eu acho que é uma diferença que eu vejo em comparação com outras áreas, até que porque ocorre essa migração, igual o Luiz comentou. Eu concordo, mas assim, não estando aqui para cagar regra nem nada, mas eu acho que o sistema de ensino nas faculdades poderia estar um pouco mais atualizado, vamos dizer assim, porque, pô, eu tive programa em Haskell e... Hoje em dia é em Python, calma. Ah, então Não, tá mas eu te melhorando, entendo, tá cara. Eu melhor fiz um pouco. projeto em Fortran na faculdade. Então a gente poderia estar um pouquinho melhor, não precisa ser ninguém aprender React nem TypeScript no primeiro período, mas pelo menos alguma coisa mais familiarizada com o que tem no mercado de trabalho. Luan, só pra você ter ideia, velho, eu fiquei chocado. Eu tenho um grupo, assim, de amigos da faculdade ainda. E os professores da faculdade agora, como o mercado tá tendo muita vaga, né? Eles estão divulgando as vagas pros alunos. Então, às vezes, mandam as vagas pro departamento. E eles mandam pro professor. Eu vou ler só uma vaga aqui. Olha isso. O professor, ele mandou pros alunos do curso inteiro uma vaga que é obrigatório requisito. React, React Native, Redux, Sagas, SQL, NoSQL, Node.js, API, iOS, Android. Aonde? Lavar roupa também não? Tem que saber lavar roupa? Eu virei assim, cara... Eu falei assim, como que os professores, eles mandam para os alunos uma vaga de requisito, para todos, uma vaga de requisitos que não tem uma linguagem sequer que eles ensinam. Então, tipo assim, tem muita coisa que precisava ser atualizada, a base dos cursos são boas. Eu falo assim, a base de estruturas de dados, a base de programação funcional e de paradigmas são boas, mas, cara, separa nisso aí, vamos lá, 4º e 5º período. Você tem mais 5 períodos pela frente de coisas que vão vindo e que... Cadê a atualização, sabe? Nesses outros 5 períodos tinha que vir algo mais atualizado pro mercado. Então tem essa lacuna aí entre o acadêmico e o mercado, que eu falo que é onde a Adapt entra para preencher. Até porque a gente não tem uma disciplina de web até hoje. Exatamente, isso é um absurdo, né? E sim, velho, concordo 100% com o Luan. Eu acho que os professores... Assim, não vou... me queimar ainda, mas me queimando já, eu acho que alguns deles se acomodam na área e eu me formei, fiz pós, fiz doutorado, etc, aquilo tudo, naquela área ali. Então é confortável pra mim eu sempre lecionar aquilo ali, entendeu? Eu sempre vou lecionar aquilo. Por que eu vou sair da minha zona de conforto? O cara que se vira depois pra aprender isso no mercado. Adorei a parte, não vou me queimar ainda. Tô aguardando ansioso pra parte. Já me queimando, né? Mas, cara, a gente sabe que tem essa certa comodidade aí
dos professores, alguns, não vou falar todos não, alguns são mais abertos, mas isso acaba afetando o curso. Eu tava conversando com a professora Silvia e a gente tava discutindo aí sobre exatamente o mercado. Eu acho que o que tá acontecendo? Pelo fato da faculdade ela não ser atualizada no mercado, e hoje a gente tem essa coisa assim, todos os alunos querer ir pro mercado, tá tendo um problema gigante que é o quê? A galera de terceiro, quarto período já tá querendo ir pro mercado. E já tá indo. E aí acontece o quê? Pô, a gente sabe disso, a pessoa entra no meio empresarial, às vezes muitos largam a faculdade. É muito difícil ela ter esse senso de que ela tem que voltar pro acadêmico pra concluir o curso. Eu coloco você, Larissa Celuan, e imagina a gente, sei lá, no terceiro, quarto período entrando no mercado, velho. Como que a nossa cabeça ia ficar, sabe? Então tá tendo esse problema gigante, muito pelo fato da universidade não se atualizar. É porque eu acho que o curso, principalmente, que a gente fez, é muito voltado para o meio acadêmico. E os alunos que entram, eles não querem seguir o meio acadêmico, eles querem ir para o mercado. Então, eu acho que tinha que ter essa atualização, trazer, principalmente, essas novas tecnologias, ter algumas matérias, se não focar numa tecnologia, mas trazer mais essa visão de mercado, assim. Eu achei incrível quando fizeram o Comp e tal, que trouxe pessoas que já estão no mercado para dar uma visão pro pessoal que tá lá, né, como que é o mercado. Quando eu tava estudando lá, não tinha isso. Principalmente lá em São Mateus não tinha, que é um campus mais afastado, a gente não tem oportunidade de fazer um estágio dentro da faculdade, quando não existia essa questão de remoto, né. Então, para você fazer uma faculdade, um estágio, você tinha que vir pra Grande Vitória, vamos dizer assim, para você conseguir fazer. Se já tivesse essa visão, assim, trouxesse pessoas que já estivessem no mercado, trouxesse empresas também que oferecessem vagas, era meu sonho encontrar um emprego quando eu estava estudando, até por questão de você receber um salário também. Muita gente que estava ali, às vezes não tinha tanta condição assim de se manter ali na faculdade. Então, você já ter o primeiro emprego, receber o salário todo mês, já abre a mente completamente. E sobre isso que o Luiz falou, tipo, ainda falando da atualização e das pessoas saírem por causa da oferta, eu falo muito disso, da sedução que é a área de tecnologia, porque as pessoas te seduzem o dia inteiro, é igual o garoto de programa vira literalmente, porque você parece puta, entendeu? Um cara fala assim, eu te pago 50, eu te pago 60, eu te pago, sacou? E você, é uma sedução muito grande. E aí, o fato de você sair no quarto período, porque que na minha opinião pode gerar um problema, porque você não sabe como é passar pelas dificuldades que a faculdade te proporciona, vamos dizer assim. É meio assim estranho ouvir isso, mas pra que eu tenho que passar por essa dificuldade? Você saindo mais cedo, você não tem essa visão de, porra, é difícil pra caramba, e eu simplesmente sair por um negócio que é mais fácil, entendeu? E aí quando você chega no mercado, você vai ver uma coisa difícil pra caramba, uma empresa difícil pra caramba de trabalhar, e você vai sair pra outra que é mais fácil. E vai saindo pra outra e nunca vai vencer aquela parada. Eu acho que eu acho que a professora Maria fala muito isso, necessário o suficiente. Cara, beleza. Os primeiros períodos do curso são um pouco chatos, tem aquelas matérias super teóricas, mas assim, são necessários. Eu falo assim, que eu não fiz o curso pelo diploma, eu fiz o curso pelo pacote. Por mais que não tenha sido da forma que eu queria, mas você vê gestão de projetos, você vê interface humano-computador, você vê computação gráfica, você vê, o Luan teve projeto aí que teve computação musical. É porque a área em si ela é muito ampla. Você tem muita coisa para aprender. Então, você tem um know-how, por mais que talvez básico, mas é um know-how bom para você sair pro mercado. Não é o mais atualizado, para isso você vai ter que se atualizar e a pessoa tem que estar disposta a isso, mas é importante, de novo, a gente vai dar uns 2 passos para trás e frisar que, tipo assim, tem importância do curso e tem importância do mercado, né? E que existem passos e passos. Não é muito bom a gente querer avançar um certo passo da nossa vida sem viver outro. Vive cada momento de cada vez. Você vai ter seu momento de viver o mercado, vive o momento da faculdade, de você se dedicar às matérias e aprender a base, porque, cara, eu acredito assim que aprender uma linguagem de programação não é tão complicado. Você vai no YouTube, você vê uma playlist lá de videoaula, você aprende a linguagem de programação. Agora, você aprender a lógica, você aprender um paradigma, aprender em diferentes paradigmas, aprender estruturação de dados, vamos falar aí do monstro, que era arquitetura de computadores, aprender uma coisa mais core, né, assim, criar um compilador, bicho, não é tão simples quando você ir num vídeo no YouTube, entendeu? E até, na ciência tem uma matéria que é sistemas distribuídos e outra que é processamento paralelo. Toda empresa que eu trabalhei usou isso.
toda empresa que tivesse microserviços, tivesse processamento de thread, tinha essas duas matérias. E uma coisa que me ajudou bastante, porque eu sabia o conceito, não foi só usar aquela tecnologia que proporcionava esse conceito. Eu assim, não me arrependo de ter feito a faculdade, pelo contrário, me abriu muitas portas, assim, até me colocou no mundo da programação, no ambiente de programação, e é o que o Luiz falou, a gente tem que viver cada passo. Gente, vocês para chegarem onde estão hoje, eu imagino, o Luiz até já falou um pouquinho, né, que ele saiu entregando currículo, saiu fazendo entrevista de emprego, e eu quero saber como que foi essas diferentes entrevistas que vocês fizeram, as dificuldades que vocês passaram, se as pessoas pediam as mesmas coisas, se vocês já se sentiam confiantes de falar que eu participei do MES, de falar que eu sei programar tal coisa, falar que eu sei fazer determinado processo. Eu queria saber como que foi essa experiência mesmo, essa vivência de participar de entrevistas de emprego de diversas empresas. Eu fui diretor de recursos humanos, então eu fiz mais de 40 entrevistas na minha época de Adapt. Eu fiz a entrevista. E, eu sempre falava para as pessoas na entrevista, o Luiz até me auxiliou em alguma dessas entrevistas, eu sempre falava, que a entrevista é um processo que a empresa vê se você dá match com ela e você vê se a empresa dá match. Vamos dizer, uma via de mão dupla, né? Nossa, eu concordo muito, sempre falo isso, cara. Eu sempre entrei nas entrevistas com essa cabeça. Deixa eu ver se essa empresa aqui serve pra mim. Não com um pensamento soberbo, mas eu não queria trabalhar numa empresa que, repudiasse o trabalho remoto, porque eu sou apaixonado pelo trabalho remoto. Então, se eu chego lá e a empresa fala, mas a gente tem que cobrar, né, os funcionários. Se a pessoa fala que a gente tem que cobrar os funcionários, eu já vejo que essa empresa nunca funcionaria com trabalho remoto. Então, é uma via de mão dupla. Então, eu fiz, muita entrevista de um lado da mesa e fiz também muita entrevista do outro lado da mesa. Você acha que isso se relaciona? Como você pensava quando aplicava as entrevistas e quando elas foram aplicadas para você? Sim, 100%. Eu acho que o meu grande diferencial como profissional foi do 1 ano que eu fui diretor de recursos humanos. Por quê? As pessoas da área de tecnologia têm uma dificuldade de relacionamento pessoal muito grande, né, na maior parte. E como eu era diretor de recursos humanos, eu sanei todas as minhas dificuldades que eu tinha. Eu já não sou uma pessoa muito fechada, eu sou uma pessoa bem reganhada, pra ser mas, as coisas que eu tinha... demiti gente pra caramba na DAPT. Luiz participou de várias vezes. Então, cara, como eu tava do lado do entrevistador, eu queria simplesmente saber se aquela pessoa, por exemplo, eu fiz entrevista de várias pessoas, quando eu tava entrevistando, eu não queria uma pessoa que, fosse a pica, porque, cara, eu tava entrando pra uma empresa júnior, eu não queria ser um cara sênior do sênior que sabia tudo, eu não tava procurando isso. Eu não tava procurando uma pessoa preguiçosa, eu não tava procurando uma pessoa parasita, e é isso que eu me coloco. Então eu não fico, pensando eu vou falar isso pra pessoa achar que eu sou isso. Não, eu vou falar pra pessoa exatamente como eu sou, e se ela achar que eu sou, dou match exatamente com a vaga, ela vai me chamar. Se ela não me chamar, um abraço, foi um prazer te conhecer, e porque não era pra ser, entendeu? As entrevistas que eu fiz no Espírito Santo, depois que eu fiz em São Paulo, e essas que eu fiz aqui, porque aqui eu fiz muito, porque quando eu cheguei aqui, como eu falei com vocês, eu estava trabalhando numa empresa remota de Paris. Só que a empresa de Paris, ela pagava o salário do Brasil. Eles só convertiam para euro para mim porque eu pedi, já que eu estava aqui em Portugal, não fazia sentido, eu receber em real. Se eles podiam simplesmente mandar para minha conta em euro. Era 1.000 euros. E, cara, os 1.000 euros dava para eu viver tranquilamente. A minha noiva, ela tá fazendo mestrado, então ela não tá podendo trabalhar. Então era eu bancando um casal com 1.000 euros. Também que eu não tô em capital, não tô em cidade grande, tô na cidade do interior de Portugal. Então os 1.000 euros, dava pra gente suave, viver suave, comer camarão e salmão no final de semana, tranquilo. Beleza. Eu queria mais pra mim. E a empresa não dava match comigo porque, cara, eu vim da Adapt. Se eu trabalho 3 meses e eu não recebo um feedback, eu fico incomodado, sacou? Porque eu quero saber se eu tô fazendo alguma coisa de errado e quero saber se tô fazendo alguma coisa certa. Então eu sempre quis sair dessa empresa de Paris porque o francês, ele é muito de boa, tá ligado? Ele, não sei se vocês viram Emily in Paris, que é uma série da Netflix, mas é meio daquele jeito ali. Se você não fizer uma cagada muito grande, você nunca vai ser demitido, nunca vai ser cobrado, nunca vai ser pressionado,
Eu cheguei aqui e falei, não, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero evoluir mais, eu quero falar mais inglês, porque os clientes, os franceses o pessoal de tecnologia da empresa que eu trabalhava na França, a maioria era brasileira, então, e os clientes eram gringos, então eu só falava inglês na época que tinha reunião com o cliente. Eu queria praticar meu inglês, eu queria ficar bom no inglês, e aí eu comecei a procurar, comecei a fazer as entrevistas daqui. Eu vou falar mais da entrevista daqui, da Europa, e aí vocês complementam, Luiz, lá, e as coisas que vocês fizerem no Brasil, para ficar repetitivo. Mas aqui, todas as entrevistas eram em inglês, até as entrevistas para as empresas portuguesas eram em inglês. Tipo, a gente conversava em português, a mulher falava, ora pois é isso aqui, é isso lá, não sei o que lá. E fazia as mesmas perguntas de, ponto forte, ponto fraco, o que você vai agregar na empresa, o que você tem de diferencial, essas coisas não mudam muito. E depois, no meio de uma entrevista, mesmo com uma empresa daqui de Portugal, eles paravam para conversar 5 minutos com você em inglês, para ver seu nível de inglês. E fui fazendo outras entrevistas por exemplo, eu fiz entrevistas na Dinamarca, Noruega, Alemanha, Inglaterra, Espanha. Eu fiz um freelance, passei numa das entrevistas lá para Espanha, trabalhei. Enfim, espanhol é igual brasileiro, é muito da zoeira, gostei bastante de trabalhar com eles. Depois que você passa do primeiro papo, que geralmente aqui é dividido em 4 etapas. Primeiro a conversa, depois eles te mandam um desafio técnico, depois se passar no desafio técnico, eles fazem uma entrevista técnica sobre o seu desafio técnico, e depois eles fazem uma conversa tipo com o CEO, que é tipo um fit cultural, entendeu? Que o CEO da empresa conversa com você para saber se você dá match com as características, né, da empresa. E aí, fazendo essas entrevistas que eu peguei confiança no meu inglês, entendeu? Porque eu fui reprovado em entrevistas que eu fiz por causa do meu inglês. E os feedbacks aqui existem feedback, né? Porque no Brasil tinha algumas empresas que eu não recebia feedback. Aqui existe. Você fala assim, eu esperava uma pessoa que tivesse um inglês melhor que o seu, porque vai lidar com o cliente. Ou, eu não consegui entender algumas coisas. Não, na hora eles não falam. Eles fazem, tipo o cachorrinho do táxi, né? Fica assim, né? E não entenderam nada que você falou, mas depois eles mandam feedback falando que não entenderam algumas coisas. E os feedbacks são bem crus. E a gente que é brasileiro, que é mais sentimental, eu fui demorando pra acostumar. Tem esse rolê, né? Eles não usam muito eufemismo nas coisas. Eles falam na lata e é isso. É isso aí, tá ligado? Tá ruim. E tipo, tá ruim. E eles falam assim, olha, eu sei que você fez, não tá bom. Não ficou legal, não. Bora sair final de semana? Sacou? Faz parte, né? Faz parte. E basicamente as entrevistas que eu fiz foram assim. E aqui não demora muito o processo. Você passou, eles já fazem uma carta ofertas, topou, e, tipo, as coisas são bem rápidas. E a outra coisa também, que é legal de falar, é da gente sobressair, brasileiro, que eu falo, sobressair de outras nacionalidades, porque a gente é muito flexível. E tipo, quando você fala, fazendo um processo, eu fiz um processo de React para mobile, né? E eu falei que eu trabalhei com front-end, falei que eu trabalhei com back-end também. Aí eles começam, mas como assim? Aí eu falei, como assim? Como assim o quê? Eu fazia back-end, fazia front-end. Aí, eles começam a querer saber o que você fez de back-end, porque você é um front-end. Aí você começa a falar as coisas que você fez de back-end, e você fala, caramba, além de ser front-end, você sabe fazer isso. Porra! Mas será porque aí não é mais direcionado, não? Tipo, front-end vai fazer só front-end e aqui a gente fica mais no profissional em T? Não, a gente volta no eufemismo que você falou, entendeu? Hoje eu trabalho numa equipe muito bem dividida. Tem front, tem back, papapá. Se você pede pra um back dar uma olhada numa parada, ele já fala assim, não, isso aí não é minha responsabilidade, não. E ponto, acabou. Agora, se alguém pede isso pra mim, eles não pedem, né? Mas se ele pedir pra mim, eu vou falar, pera aí rapidinho que eu vou dar uma olhada aqui, vou abrir o repositório do back-end aqui, vou dar uma olhada, sacou? Porque isso é nosso. E tá tudo bem, sacou? Se você não quiser, você é back-end, você não tem que saber front-end. Na teoria, seu cargo seria back-end, Exatamente. E voltando a falar da sedução, voltando a falar que eu já estive do outro lado da cadeira, você tem que pensar no quê? Eu quero trabalhar uma empresa que combina comigo. Eu quero um trabalho remoto, ou, por exemplo, eu não quero um trabalho remoto, ou, eu quero uma empresa que paga a minha realocação porque eu tô querendo mudar de Portugal. Tem várias empresas que pagam, principalmente na Holanda, tem muitas empresas que pagam realocação. Assim, lógico que depois de você já tá um pouco na área, né? Quando você é estágio, quando você é júnior, eu geralmente aconselho a abraçar a oportunidade que tem e agarrar com os dentes e aprender o máximo, né? Mas depois que você passa um pouco dessa fase, acho legal olhar, assim, o que mais combina com você, com o que você quer pra sua vida. Mas, cara, eu acho que até quando você é júnior, tem algumas coisas que dá pra selecionar. Por exemplo, vou citando o meu caso aqui. Cara, eu gosto de trabalhar numa empresa que seja diversa.
Se abre a reunião com a equipe e aí é todo mundo igual, tem o mesmo pensamento, mesma ideia, eu não tenho vontade de trabalhar naquele lugar, não. Porque, igual, por mais que eu seja júnior, eu preciso de um ambiente agradável no qual eu concorde, eu tenho os valores para eu conseguir fazer as minhas tarefas de júnior, né? Pressupõe-se que eu vá aprender as coisas. Para eu conseguir aprender, para eu conseguir estudar bem, eu tenho que estar num ambiente que combina, né? Então, algumas, sei lá, talvez eu não selecione metodologias de trabalho, nem ferramentas, mas eu espero que a empresa seja pelo menos diversa, né? Porque é uma coisa atualmente eu dei sorte e a empresa que me chamou, não tenho problema nenhum quanto a isso. Aliás, eu fico muito feliz quando a gente abre a reunião e eu vejo gente de tudo quanto é lugar, enfim, de todo tipo, de toda a cor, de toda a orientação sexual, e eu acho isso sensacional. Eu ainda continuo achando que o Júnior deveria abraçar a oportunidade, porque assim, do jeito sobre a diversidade que você está falando, eu concordo 100%, mas era legal você passar pela experiência de trabalhar numa empresa que não tem diversidade, por exemplo. Porque aí você falaria não só com, vamos dizer assim, com inferência, mas também com certeza e experiência própria. Exatamente, eu acho que você entrou no ponto aí, vocês falaram de diversidade, não tem como não falar, tá, gente? Eu sendo parte desse meio, eu vejo hoje que o mercado, ele abraça muito isso, ele busca equipes diversas, mas, cara, eu tive momentos na Adapt, tive momentos fora da Adapt, em que eu trabalhava com times que não eram. A Adapt no início era muito fechada. Quando eu entrei, ela era muito fechada. A parte de tecnologia ainda, ela é muito fechada para times diversos. Por isso que você vê um PCD, um pool de time diverso. Porque se faz necessário essas pessoas para ter pensamentos diferentes. Mas beleza, vamos colocar que você entrou num time que não tenha pensamento diferente. Você vai ser a pessoa que vai introduzir esse pensamento de diversidade. E é interessante você também conseguir trabalhar em outra perspectiva. Porque na Adapt a gente aprende exatamente isso. É se adaptar a diferentes situações. E isso é um trabalho de resiliência. Mas voltando ao assunto sobre a empresa e você da médico empresa, eu levo muito isso pra mim. Eu falo que eu tenho uma empresa, uma ou duas, que eu não entro. De jeito nem tento processo seletivo. Porque eu não compactuo com a missão da empresa. Entendeu? Eu não compactuo com o tipo de ética que a empresa tem e eu não tenho vontade. E aí entra muito naquilo, beleza, a gente tá ali pelo dinheiro, parte tá, sabe? Mas parte a gente tem que ver valor naquilo ali que a gente tá e a gente tem que se sentir confortável. Por exemplo, depois que você entra no mercado e você começa a ganhar propriedade, você vai recebendo ofertas. Às vezes vai chegar a ponto que você não vai precisar fazer entrevista. Você vai receber a oferta, sabe? A pessoa vem no LinkedIn, te manda no bate-papo, você quer receber X por hora? E você tá recebendo, sei lá, 10, a empresa te ofereceu 40. Vai muito, você compactou com a missão daquela empresa, você vai pra lá só pra receber a mais? Qual a perspectiva de crescimento que você tem lá, sabe? Não só falando na questão da diversidade, mas a gente tem que muito analisar a visão que você tem pra você, do que você quer pra você e do que a empresa vai oferecer. Muito disso que a gente tá falando no match, das entrevistas. Hoje eu sinto que as entrevistas elas estão um pouco robotizadas. A gente tem essas plataformas como Gupy, que, cara, é o mesmo perfil pra todo mundo. É a mesma provinha que eles mandam lá. Teste de lógica, teste de perfil. Vira robotizado. E você acha que isso ajuda a contratar sempre as mesmas pessoas? Igual o Abraão falou de diversidade, o Luan até complementou um pouquinho, que como esses testes são padronizados, sempre vai ter as mesmas pessoas nas equipes, com o mesmo pensamento, mesma característica, etc. Cara, depende da empresa. Eu fiz o processo seletivo da Ambev e eu achei foda. Eu nunca vi um processo tão focado em diversidade igual o processo da Ambev. Ele era dentro das plataformas do Gupy, só que eles não seguiam essa forma que tem dentro do Gupy, sabe? Que todo mundo acho que segue. Teste disso, teste daquilo. Que só você digitar a pergunta no Google, o Brandly vai responder pra você. Sabe? É muito assim. Eu lembro que, tipo assim, quando eu tava tentando processo seletivo, eu gostei de ter passado na Inext, que foi a empresa de São Paulo, porque eu cheguei na Inext, a Inext olhou pra mim e falou assim, olha, eu tenho esse projeto aqui, eu te dou 24 horas pra você desenvolver esse projeto aqui, eu tô com um documento pra você. Eu quero um site assim. Putz, se vira. Nenhum processo seletivo fez isso comigo, na época, tá? Hoje em dia tá diferente. Mas, putz, eu lembro que eu virei noite, eu fiquei louco, falei, não, vou fazer. E eu fiquei super feliz, porque no final das contas foi a única empresa que eu passei. No final, eu me vi mais na empresa. Eu falei, putz, esse aí é dos meus. Mandou fazer o troço aí, fiz, entreguei na pilha e foi. Então, assim, eu acho que essa ideia da empresa, essa visão, começa lá no primeiro passo, sabe? Se eu tô passando por um teste, seja qual ele for, e eu já vejo que talvez não é aquilo que eu queria, eu já começo a pesquisar um pouco mais e ver se eu realmente me identifico com a empresa. Então a gente coloca aí, pondera salário, pondera coisa óbvia que a gente quer estabilidade, né? Mas
eu já cheguei, e eu continuo fazendo isso, eu já cheguei a negar oferta onde eu receberia mais, mas para ficar em um lugar onde eu recebo menos, mas gostando mais do que eu tô fazendo. Uma coisa que eu olho bastante, assim, olhando a minha trajetória de entrevistas, eu já fiz entrevistas em empresas, assim, que eu só olhei o dinheiro, principalmente quando eu tava no início da carreira, que eu tinha uma mente mais fechada do mercado, né? Eu tinha a ideia assim, eu preciso arrumar um emprego para eu ter experiência para que depois eu consiga um emprego melhor. Então eu já fiz entrevistas que era conversar com o dono da empresa, por exemplo, e se o dono da empresa gostou de mim, eu entrava na empresa. Já tive entrevistas que o processo já era mais qualificado, vamos dizer assim, tinha as etapas mais definidas, por exemplo, entregar um teste técnico, conversar com a recrutadora, aquela conversa inicial para falar quais tecnologias que eu sei, conversar com algum gestor, por exemplo, fazer um teste psicotécnico, um teste técnico. E eu já tive entrevistas que foi um papo por mensagem no WhatsApp. Uma das coisas que eu olho bastante, principalmente questão de diversidade, porque eu já trabalhei em várias equipes que eu era a única mulher, e muitas vezes já ouvi comentários machistas, já tive que não reprimir, mas falar com a pessoa, isso que você falou não é legal, porque a gente está num ambiente de trabalho e a gente merece respeito, então a gente não pode aceitar também comentários ofensivos. Mas também, trabalhando nessas equipes que eu era a única mulher, assim, eu comecei a ter uma voz mais ativa em me posicionar também, assim, conversar, ouvir a opinião de outras pessoas, até contribuir para o crescimento de outras pessoas também, às vezes falando coisas que não são legais de falar e tal. Então, eu aprendi muito. Em todas as empresas que eu trabalhei, cada uma com seu perfil diferente, cada uma agregou de alguma forma dentro de mim. E também eu comecei a ver muito quando eu fiz o papel de recrutadora, assim. Eu participo de de contratação técnica. E eu vejo, assim, que muitos candidatos que eu entrevistei, eu vejo neles muito do que eu fui há um tempo atrás, assim. Chegava com medo, às vezes você tá nervoso, você não consegue responder as perguntas direito, isso não quer dizer que você tem que ser eliminado. A gente fica com medo, eu não vou ser contratado, então eu vou falar mais, falar coisas que eu não sei, mas eu vou falar para que o recrutador me chame. Chega na hora lá, você não sabe. Então, eu acho que, assim, uma das coisas que eu levo pra minha vida é ser sincera em todas as entrevistas. Eu vou falar o que eu sou, da onde que eu vim, das minhas experiências, falar as tecnologias que eu sei, falar as minhas soft skills e não aumentar nada. Porque uma coisa que é muito fácil de descobrir é mentira. E olhar também, como os meninos pontuaram aqui, se aquela empresa que você está entrando, fazendo processo seletivo, se ela é de encontro com a sua vida, assim. Por exemplo, se eu trabalhar numa empresa, antigamente eu morava em Vitória, eu voltei para o interior. E atualmente eu prefiro home office, para ficar, assim, mais perto da minha família, a comodidade também de trabalhar no meu ambiente de trabalho, no meu quarto, no meu escritório. Eu priorizo uma empresa que ofereça home office, que tenha diversidade, que eu receba feedback, que tenha um programa ali de orientação, de feedback bem estruturado. Então, eu vou olhar isso primeiro. Depois disso, claro que a gente olha o salário também, como todos mortais. A gente olha o salário, mas a gente não pode deixar o salário falar mais alto do que a nossa saúde mental. Não adianta nada eu entrar numa empresa que me paga rios de dinheiro, sendo que eu tenho que gastar metade dele com psicólogo, psiquiatra, não tô me sentindo bem. Então, não vai adiantar de nada. Ô Larissa, você chegou a comentar sobre essa questão da presença feminina, né, do mercado de trabalho. Por causa da sua vivência, de todas as empresas que você já passou, como que você vê esse mercado de TI nessa questão de as equipes serem diversas na questão feminina mesmo? Você acha que isso impacta? Você leva isso em conta quando você entra na empresa? Qual é a sua visão nesse sentido? Eu acho que quando você tem uma equipe diversa ali, você tem representatividade. Agora, atualmente, minha líder é uma mulher. Eu vejo nela como uma inspiração, assim, do que eu quero ser. Então, quando você tem uma equipe diversa ali, que você também é uma pessoa diversa entrando de fora, você vê ali um ambiente acolhedor, assim, você se sente mais confortável. Mas isso não quer dizer que se não tiver uma equipe diversa, você também não vai se sentir. Vai muito das pessoas, assim. Por exemplo, a primeira coisa que eu espero, assim, de uma empresa é o respeito. Respeitar as minhas diferenças, respeitar as minhas singularidades, assim como eu respeito as outras pessoas também. Então esse é o principal. Uma das coisas também que eu olho muito, eu acho que a gente tem vários
várias empresas que financiam grupos principalmente de inserção de novas mulheres no mercado de trabalho ou de outros grupos de diversidade, por exemplo, para pessoas negras, para pessoas LGBTQI+. Então, eu gosto de olhar essas empresas que financiam isso também, porque eu acho um ponto importante, principalmente para os meus valores. Então, eu gosto de olhar isso. Mas a gente sabe que não são todas as empresas que proporcionam isso, esse ambiente mais saudável. Existe muita empresa ainda que precisa melhorar, que precisa, não só a empresa, mas também nós como desenvolvedores, a gente precisa ter um olhar assim mais social, mais humano, assim, olhar as outras pessoas como pessoas que são diferentes, mas no final elas são iguais e merecem respeito como todas as outras. Então, eu não entraria numa empresa que, por exemplo, tem machismo do CEO até os funcionários. Não vou entrar numa empresa que ela promove a discriminação. Não vou entrar numa empresa. Eu não vou me sentir bem numa empresa. Eu vou estar trabalhando, vou estar recebendo o meu salário, mas eu não vou estar me sentindo bem naquele ambiente. E eu não quero meu nome também vinculado a esse tipo de empresa. Então, eu priorizo isso. Tem uma frasezinha que eu vejo em descrição de vaga que ali pra mim já é 2 passos andados pra eu gostar, que é trabalho com qualidade de vida e rotina focada em aprendizado. Nossa, quando a pessoa coloca isso na descrição da vaga, eu falo, tá, você já começou ganhando meu coração. Eu vou na do feedback. Falou feedback, chega arrepio. Plano de carreira, não falou plano de carreira então? Ô, Glória. Tava conversando hoje com um amigo meu sobre isso. Ele recebeu a seguinte pergunta, né? Qual a sua pretensão salarial? Famosa perguntinha de pretensão salarial. Era pra Product Owner, né? Era pra ser PO. Aí eu falei, cara, vê o piso do salário e vê o quanto que você vai colocar ali. Você não vai colocar, sei lá, ele tava querendo colocar valor de estágio, R$1.200 pra PO, bicho. Aí ele falou assim, mas eu tenho medo da empresa não pagar pra mim isso. Aí eu falei assim, mas aí você também tem que saber valorizar seu trabalho. E a empresa tem um plano de carreira? Beleza, você vai entrar lá como PO recebendo isso aí. Mas ela vai daqui 3 meses dar um feedback, vai fazer um reajuste com você, conversar baseado na sua entrega? Não. Então de que adianta tu entrar nisso? É igual chegar na mina ou no mino, rapaz. O não você já tem, né? Eu falei com ele, isso é a sua pretensão. Não quer dizer que eles vão te dar uma pretensão, entendeu? Eles podem te dar uma contraproposta. Eu parto muito do princípio, assim, eu acho que a vaga, para ter uma descrição muito boa, ela precisa falar o valor do salário. Tipo, a gente quer te pagar isso. Deixar muito claro, muito transparente. Porque aí, também se eu vejo que não é um salário que me atrai, eu passo pra lá. E até é bom pro recrutador também, porque ele não vai ter gente entrando em contato com eles que quando falar o salário, não quero. Preço no inbox, né? Isso tem preço sido bem comum no LinkedIn, né? A gente vê a descrição gigantesca da vaga e não tem valores. Valor a combinar. Ah, isso é péssimo, isso é péssimo. Eu tô querendo trabalhar, não tô querendo comprar uma misteira. Aqui, pelo menos, o pessoal coloca bastante eles botam range, né? Quando não tem, quem pergunta hoje sou eu. Qual que é o range do salário? A pessoa chega no LinkedIn e manda aquele monte de coisa, aquele Ctrl-C, Ctrl-V básico dos recrutadores e não coloca o salário, eu falo bem assim, como é que você manda uma vaga, você não manda range do salário? Eu mando, Finalizando aqui, né, indo pro final da nossa conversa, a gente já passou pela vivência de vocês, como foi a entrevista de emprego. Agora, algo mais introspectivo eu queria saber. O que vocês acham que a Adapt ela agregou no desenvolvimento pessoal de vocês? O que vocês levaram para a vida de vocês, agora que vocês têm esse panorama geral, vamos dizer assim, né? E olham pro tempo de MEG de vocês, o que vocês acham que isso agregou e o que vocês levaram para quem vocês são hoje? Cara, uma coisa que eu levei também, que eu trago da Adapt, são as pessoas. Mesmo eu estando longe, quando o Luiz estava lá em São Paulo, ele mandou uma mensagem pra mim, eu ajudei ele, e vamos comer junto, vamos comer lá. Ele me apresentou um restaurante que morava em São Paulo há mais tempo que ele não sabia. Outro que eu falei também é cara, depende de você. Isso pra tudo na minha vida. Eu quero morar fora. Não tinha preferência de país, eu só queria morar fora. O que eu preciso? Eu preciso disso. Então bora fazer. Uma coisa também que tá um pouco atrelado a isso de eu quero fazer, então eu vou lá, depende só de mim, não depende, eu não vou ficar terceirizando culpa. Vou lá, tem um problema pra resolver. Que nem na minha época da Adapt, o Luiz sabe bem, eu tive que demitir o presidente da Adapt. Eita! Essa é boa. Essa é boa, né? Então, bomba. Aumenta o volume. Mas, enfim, eu tive que demitir
Porque eu era o diretor de recursos humanos, é papel de diretor de recursos humanos, nós tivemos que demitir o presidente da ADAPT. Então a gente tem um problema, eu penso como é que eu vou resolver esse mega pepino e respiro fundo e vamos resolver o problema. Então isso eu continuo levando pra minha vida, que é essa coragem e ter esse senso de não terceirizar a culpa, que isso é responsabilidade nossa, a gente pode ir lá e resolver. E atrelado a isso, vem também do empreendedorismo. Eu tô abrindo a minha startup, agora bomba, aumento, falando. eu tô abrindo a minha startup agora, no ramo de healthcare, aí no Brasil, com os aprendizados que eu tô tendo aqui. Já tem um bom tempo que eu tenho essa vontade, acho que agora vai. Se der errado também, paciência. Se der certo, estamos aí para trocar ideia do que deu certo e do que deu errado. Então, isso é uma coisa, eu tenho vontade de ajudar, porque eu percebo que a área da saúde no Brasil hoje é bem, assim, precária. A gente tem um mega sistema de saúde que é o SUS, mas não é bem utilizado, não é bem administrado. Então, eu sempre quis fazer mais, voltando do MED. No MED eu participei de muitos eventos. Eu fui até o JM... Não, como é que é, gente? Aquele evento... O DILS, lembrei o nome, DILS. Que foi o evento internacional do MED, que foi em Santa Catarina. Então, eu sei como que uma pessoa com uma vontade pode fazer várias coisas pela comunidade, pelo estado, pelo país. E eu acho que basicamente isso. E também as pessoas, comunidade, as pessoas que estão com você, leva porque elas podem te ajudar, você pode ajudar elas e gerar esse senso, essa entrega de todos os lados. Eu acho sem sombra de dúvida essa ideia de time, eu acredito que vai ser consenso entre todos aí. Eu também acho que digo mesmo que uma das coisas que eu levo da Adapt até hoje é as pessoas. A gente tem o grupo aí de pós-júnior e necessariamente você não precisa ter contato com a pessoa todo dia para você ter um tipo de afinidade com ela, né? E é muito disso, a gente falava muito dentro da Adapt esse conceito de família, de time, e ele acaba se carregando aí, por muito tempo, entendeu? Você vai ter ele, acho que pela vida toda aí, essa galera. Então, isso é uma coisa que eu levo até hoje, não tem como, a gente tá no dia a dia, acaba a gente divulga vaga, discute sobre o mercado ali. Mas eu acho que na faculdade, antes da gente entrar na Adapt, porque a gente tem experiência de trabalho em equipe, vamos juntar todo mundo, fazer um slide, né, e apresentar. Na Adapt, querendo ou não, é a primeira vez que a gente junta para poder desenvolver um projeto. Foi a minha primeira vez, pode ter sido às vezes não de outros. Mas pra mim foi a primeira vez que, vamos ter um time aqui pra desenvolver um software, ou vamos ter um time pra resolver um problema de um cliente. É a primeira vez que se junta um grupo de alunos pra resolver um problema do âmbito empresarial. Então, dentro disso, é uma coisa que eu levo hoje pra mim, foi o conceito do que eu tive de time dentro da Adapt. Esse conceito de família, esse conceito de criar uma afinidade maior do que o profissional com quem tá do seu lado, é uma coisa que eu levo. Assim, nem todas as empresas vão ter esse ideal, tá? De você ter essa afinidade, você criar essa afinidade com quem você tá trabalhando. Vai ter empresas que sim, vai fazer isso, mas vai ter empresas que não vai ter isso. Isso é uma coisa que eu levo. Cara, eu sei que, eu tô entrando numa daily pra poder conversar com a galera do meu time. Vou entrar uns 5 ou 10 minutos antes pra gente bater papo sobre coisas off do dia anterior, sobre a partida de futebol, pra quem gosta, sobre, sei lá, notícias do dia a dia, sobre como tá a saúde de cada um. Se conectar além do profissional, sabe? Acho que cria uma relação legal e isso é uma coisa que eu aprendi na Adapt. Eu era uma pessoa muito individualista, eu acho que quando eu entrei, em questão de tipo assim, vou pegar isso, se a pessoa não fizer, eu pego e faço, eu faço sozinho e entrego. E eu perdi muito esse conceito de time e eu aprendi muito isso, a delegar e a confiar no trabalho do outro, sabe? E isso não requer só você conhecer a pessoa no profissional, mas a gente que é brasileiro, a gente tem um pouco, eu sinto assim, eu tive um pouco, Luan, de contato também com pessoas de fora, assim, com o projeto que eu fiz recentemente com Universidade Exterior, e a galera de fora, eles ficam assim, mas como funciona essa questão do mercado Brasil que vocês têm essa conexão mais pessoal, né? A gente acaba criando essa conexão um pouco mais pessoal com a pessoa, porque nossa linha de confiabilidade, ela não tá só ligada ao profissional, ela liga também ao pessoal, a criar esses laços de afinidade. Negócio, você falou que você gostou de trabalhar com o time da Espanha, que você viu que o pessoal era mais descontraído, isso acaba que a gente cria uma certa confiabilidade, não tô falando que a gente não vai ter confiabilidade na outra pessoa, mas cria um laço um pouco mais forte, vamos falar assim, de trabalho, sabe? Cara, eu sou brasileiro, entendeu? Então eu vou levar isso da minha cultura, da mesma forma que os outros. A minha equipe, ela tem um alemão, entendeu? A equipe de tecnologia é ucraniano, a nossa PM, ela é da Índia, tem um da República Tcheca, tem eu brasileiro, tem um da Espanha, tem um da França. Tipo assim, é extremamente multicultural.
Mas eu sou brasileiro, sacou? Se eles não perguntam como é que tá a minha vida, eu vou perguntar como é que tá a deles. E, tipo, na maioria das vezes eles respondem, tá bem, ponto. E quando eles perguntam, e a minha? Eu falo, pô, a minha tá massa, eu viajei com a minha noiva pra lá e blá, 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 blá. Cara, eu sou brasileiro, sacou? Porque tem muitos brasileiros que vêm pra cá e esquecem um pouco da... Ah, mas eles vão ficar meio assim. É só você não também invadir demais, né? Tipo, perguntou, faz o seu feijão com arroz, né? Se eles quiserem se abrir, eles vão se abrir, se não, eles não, e tá tudo bem, né? Trabalhar com time multicultural é uma arte, velho. É muito diferente do que a gente tá acostumado. E é muito. Entra no que o Abraão falou lá sobre o que a gente trabalha de times diversos. Eu acho que ali é o ápice da diversidade, assim. Porque a diversidade cultural, ela é muito maior do que. Assim, não tô desmerecendo, tá? Até porque eu sou meio, mas a diversidade sexual você ainda consegue comunicar. Mas agora, a diversidade cultural você vai ter. Além da barreira cultural, você tem barreira, às vezes, linguística, de compreensão, de entender diferentes tipos de sotaque do próprio inglês, vamos colocar assim. Eu tive uma experiência pequena, eu acho, de 3, 4 meses, mas pra mim, assim, já foi uma grande coisa. Bom, a primeira coisa que eu levo pra minha vida, assim, que eu tirei da Adapt foi o networking, as pessoas. Foi um aprendizado muito grande e também a experiência, assim, um marco pra mim foi minha primeira experiência em uma empresa mesmo, assim, que a gente tinha um projeto, que a gente tinha que entregar, cada um tinha as suas atribuições, cada um programava, então tinha prazo pra entregar. Então foi minha primeira experiência, assim, que eu levo pra minha vida. Pegando o gancho, assim, das coisas mais práticas, assim, que eu coloco na minha vida, que eu vi na Adapt, foi questão de organização de projetos. Eu tinha visto já na engenharia de software, mas eu nunca tinha aplicado. E ali na Adapt eu tive esse primeiro contato, conversar com o cliente. Apesar de eu ser muito falante, quando eu vou falar com uma pessoa que eu não conheço, assim, eu travo um pouco. E principalmente quando é uma coisa muito importante, assim, você está tratando de um projeto, não é você conversando com um colega de sala, por exemplo. Você está conversando com uma pessoa que vai pagar pelo produto que você desenvolver. Então, esse contato mais profissional, até questão de postura, como conversar, como escrever os requisitos corretos, conversar com o cliente, marcar reuniões, marcar agendas, todos esses processos, vamos dizer assim, burocráticos, eu aprendi na Adapt. E isso eu levo até hoje, porque eu trabalho com isso até hoje. Outra coisa também foi, de todas as empresas que eu trabalho, mas a Adapt foi a primeira, foi a questão das soft skills. Comunicação. Independente da área que você vai trabalhar, você tem que saber se comunicar, você tem que saber conversar, ter empatia com as outras pessoas, respeitar as outras pessoas, que são pessoas totalmente diferentes, e estar nesse ambiente assim, corporativo, mais profissional, agregou muito pra mim. Até hoje eu utilizo bastante de todas as coisas que eu aprendi ali. É até difícil pontuar uma coisa assim que foi mais importante, porque todas as pequenas coisas, até ter aquele cantinho do café que tinha lá, que a gente se reunia para conversar, foi muito importante assim pro meu convívio e também de alívio da faculdade, que não foi uma coisa fácil a gente estudar ali, foi um momento difícil, às vezes muito conturbado, e você tá ali com aquelas pessoas que também sofriam o mesmo que você, naquele momento de descontração, era muito importante, era um acalanto assim pro coração. Eu aprendi a fazer café na Adapt. Lembrei pra vida. É verdade. O Luan ficava do lado da cafeteira o dia todo, velho. A gente saía das aulas pra poder ir na Adapt tomar um cafezinho. Aí tinha só no grupo assim, ei, café tá pronto, viu? Vem cá. E corria todo mundo. Maravilhoso. Gente, no nosso episódio anterior, né, do AdaptCast, a gente conheceu um pouquinho da Adapt, né, de 2019 e 2020. A gente falou com a Vitória e com o Luiz. E nesse a gente conseguiu ver um pouquinho de como que era a Adapt em 2016 e 2017, levando as experiências de vocês também em consideração. Quem quiser achar você, Luan, quem quiser entrar em contato com você, em quais redes pode procurar? Então, pode me falar comigo no LinkedIn, pode falar comigo no Instagram, que é @LuanCasteloge em todos. Tô sempre por lá. O meu é lá no Instagram, se colocar Luiz Guilherme também, você já vai achar. Bota um Luiz Guilherme _ acha lá. No LinkedIn pode colocar também o nome, Luiz Guilherme, que aparece, não é um nome muito comum, assim. E, bom, precisando, eu acho que a gente falou muito de networking aqui. Eu gosto muito do LinkedIn, acho que todo mundo aqui curte também. Então, pode adicionar lá, chamar qualquer dúvida que tiver também. Tamo aí. O meu é Larissa Hortêncio, em todas as redes, Hortêncio com H, gente. No LinkedIn, no Instagram, eu uso Larissa Hortêncio. Eu não vou passar o Twitter, porque o Twitter é meu lugar de desabafar, então vai ser muito... é muita exposição. É o assim, escape, então... é o escape. É o escape. Então, LinkedIn, Instagram, pode me chamar, Larissa Hortêncio, que vocês vão me encontrar.
Abraão, quem escutou o podcast até aqui pode encontrar a Adapt aonde? No Instagram, @AdaptEmpresaJúnior, né? Adapt Empresa JR. No LinkedIn, linkedin.com/AdaptEmpresaJúnior. E no nosso site, adapt.info. Excelente, gente. Se vocês quiserem mandar algum feedback pra gente, é só entrar em contato nessas redes sociais. E até semana que vem.